A paz do Senhor, irmãos. Amém. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor. O Senhor tem nos dado essa oportunidade de estudar a sua palavra. E nós daremos continuidade, então, ao capítulo 7 do livro de Daniel. Nós temos falado que o capítulo 7 de Daniel é o livro mais importante do livro de Daniel. O capítulo 7 é o mais importante. Por que é o mais importante? Porque ele traz revelações dos 4 impérios que nós já estudamos. Se você não pegou a aula anterior, você pode ver lá no YouTube. E ele se estende, ele fala não somente dos 4 impérios, mas ele fala do futuro reinado que ainda vai chegar, que nós estamos estudando sobre o personagem do anticristo, o reinado do anticristo, e se estende até o milênio. Então é um capítulo assim que nos traz muitas revelações, que você possa assim, abrir o seu coração e estar pronto para receber de Deus o que Ele tem para a sua vida hoje. E às vezes você pode pensar, poxa, mas eu queria ouvir assim, uma palavra direta assim, do meu coração, a gente está vivendo dias tão difíceis. O que Daniel, o sonho de Daniel, o que esse sonho tem a ver comigo? O que eu posso aproveitar para a minha vida espiritual? Então eu quero dizer para você que você tão somente abre o seu coração que Deus vai falar conosco sim. Esse capítulo 7 é maravilhoso porque ele nos faz ficar assim espertos, atentos para as coisas que estão acontecendo nesse planeta, eu não falo só do Brasil, mas em todo o planeta, e que a gente vê que o mundo está sendo preparado para que aconteça realmente o último reinado, quer dizer, o reinado que nós estamos aguardando. A igreja não está aguardando, mas infelizmente o mundo terá que encarar o reinado do anticristo. A igreja, a posição da nossa igreja, que já é bastante conhecida, é que nós seremos tirados a qualquer momento. Então esse estudo é maravilhoso sim, porque nos ajuda a ficar vigilantes, para o arrebatamento da igreja. Então nós vamos dar continuidade à segunda parte do capítulo 7 de Daniel. Vamos passar? Recapitulando. Pode passar. A primeira besta, Apocalipse. Dá para descer um pouquinho? Ok, então nós vamos fazer uma recapitulação. Quem sabe você está nos visitando hoje, você que está pela internet, obrigado porque você está aí ligadinho com a gente. De repente você não ouviu a primeira parte do estudo, mas está lá no YouTube, você pode ver. Mas para aproveitar agora, a gente tem que aproveitar e dar uma repassada. Até porque a gente não pode ter uma vaga noção sobre o assunto, a gente tem que estudar mesmo, O povo de Deus precisa estudar, meditar, voltar, ler de novo, Então você vai ouvir de novo um pouquinho para que você possa entender o que a gente está falando. Nós estamos estudando sobre a profecia bíblica do capítulo 7, mas o que tem a ver com o capítulo 13? Na aula passada, na outra também, nós falamos do capítulo 13, que fala da primeira besta e da segunda besta. Nós estamos falando sobre esse personagem que surgirá no planeta, que é o anticristo. Então, a primeira besta nós já falamos, no capítulo 13 nós já falamos, já estudamos, você pode ver lá no YouTube, falamos sobre isso. Pode passar. Ouro, a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, os quadris e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Ok, na aula anterior, melhor, na outra, nós falamos do sonho de Nabucodonosor. Nós até falamos que nós íamos juntar tudo, porque são capítulos correlacionados, que falam sobre o futuro império do anticristo. Então aqui, Daniel, ele interpretou o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, quando ele teve aquela revelação, aí ele sonhou com aquela estátua. E daí é só para relembrar, Então ele sonhou com a estátua simbolizando os 4 impérios, que já passaram, O ouro, a prata, o bronze, o ferro e os pés, que nós já estudamos, os 10 artelhos, simbolizando então o futuro reinado do anticristo, Vamos passar. Ok, aqui já eu só vou comentar rapidamente, aqui justamente novamente a mesma estátua, quando o texto diz lá em Daniel 2, que Daniel, então, o rei, ele sonhou, e Daniel deu interpretação, ele via aquela estátua, aqueles metais, cada parte da estátua, e ele via também quando uma pedra foi atirada sem auxílio de mãos, e aquela pedra bateu justamente nos pés da estátua, cujos os dedos, os artelhos, simbolizam os 10 dedos, aquela conversão
irá governar. Então a pedra bateu nos pés e quebrou toda aquela estátua, esmiuçou, né? E o vento levou e virou uma grande montanha, né? Que essa grande montanha, então, é o reinado de Jesus, que será implantado aqui na terra. Jesus vai reinar corporalmente, fisicamente, literalmente. E eu até comentei no vídeo anterior, e tem muita gente que não sabe que Jesus vai voltar, né? E vai reinar literalmente. E a cidade que ele escolheu é Jerusalém. Né? E aqui, novamente, a estátua e aqueles animais estranhos, né? Muito estranhos, eles estão no capítulo 7, que nós estamos começando na aula anterior, na primeira parte. Já falamos algumas coisas e hoje nós vamos dar continuidade, né? Então, aqui no caso, Daniel sonhou com um leão, com um urso, com um leopardo e com um animal assim espantoso, terrível, diferente de todos os outros que a gente não conhece na fauna, né? Então, foi mais ou menos aí onde nós paramos, no slide de número 45. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia no capítulo 7, né? Pode passar o slide. Sim, aqui estão os animais que eu falei, né? O leão, simbolizando o Império Babilônico, o urso, né? O Império Medo-Persa, o leopardo, o Império Grego, e aquele animal espantoso, né? Assustador, representando o Império Romano, né? E o futuro Império do Anticristo que vai surgir. Então, o que isso tem a ver com a minha vida hoje, né? Esse sonho do Daniel, do profeta Daniel, que pode me ajudar? Eu estou com o coração aflito, né? Eu estou precisando de uma palavra para hoje, né? Então a gente vai ver que Deus tem sim, né? Tem algo muito profundo para a nossa vida espiritual, né? Que eu e você precisamos estar vigilantes, porque o mundo está sendo preparado. Novamente eu digo isso e afirmo: o mundo está sendo preparado para qualquer momento Jesus vem retirar a sua noiva, para que essas profecias possam se cumprir totalmente. Algumas já se cumpriram. Por exemplo, os 4 impérios já se cumpriram, mas o império do anticristo, né, a igreja, ela está sendo avisada, foi avisada, não aguardar o anticristo. Nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando a Cristo, amém? Amém. Eu e você estamos esperando o Senhor Jesus nas nuvens, né? Amém. Mas nós temos que conhecer sim o que diz a palavra de Deus, para que nós possamos comparar sim o que acontece em todo o planeta, né? Quando você pode até depois, em casa, você pode ler o capítulo 6 do livro de Gênesis, que fala que só havia violência e corrupção. Violência e corrupção. Deus olhou para o mundo, só tinha violência e corrupção, quando então Ele enviou o dilúvio. E nós estamos vivendo, como Jesus falou, dias semelhantes aos dias de Noé. Né? Você só vê o quê? Violência. Você só vê o quê? Corrupção. Então pare para prestar atenção nas Escrituras. A volta de Jesus é iminente. Então esses estudos são maravilhosos sim, porque mostram que a volta de Jesus está mais perto do que muito cristão está pensando. Né? Então vamos passar para o próximo slide. A estrutura do capítulo 7. O sonho de Daniel. 4 grandes animais simbolizando a história dos sucessivos impérios mundiais, desde a antiga Babilônia até a volta de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Este capítulo acrescenta detalhes à profecia. Isso, porque no capítulo 2, quando Nabucodonosor teve aquele sonho, né, ele relatou apenas os 4 impérios. Mas no capítulo 7 traz mais informações, né? Fala do anticristo e fala muito, nós vamos falar sobre isso hoje, e fala também do milênio, como Jesus irá estabelecer o seu reino aqui na terra por 1000 anos. Vamos passar? Daniel 7. Pode falar, agora sim, que a gente vai entrar no capítulo 7, você pode abrir a sua Bíblia, porque é o momento que você vai ter que acompanhar a leitura. Vamos lá. E eis que nesse chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava grandes coisas com insolência. Isso. Nós paramos, esse versículo está na aula anterior. Então, nós fizemos assim um link para você relembrar. Você pode assistir
assistir a aula anterior no YouTube, quando então Daniel ele viu aquele chifre, né? Dentre os outros chifres, ele viu aquele chifre que falava grandes coisas, né? Então ele chamou a atenção de Daniel, né? Vamos passar? Daniel 7:9. Continuei olhando, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Isso, então Daniel teve essa revelação, ele viu nos tronos. Por isso que eu digo, você tem que sair do natural, porque se você ficar só no natural, o corpo está aqui, a mente está viajando, não vai ser só mais um conhecimento, a letra mata. Mas se você tiver o espírito, né? Paulo disse que eu tenho que pensar nas coisas que são do alto, né? Nas coisas espirituais, ele escreveu em Colossenses 3. Então a gente tem que ficar no espiritual, pensar no sobrenatural de Deus. Imagina você consegue sair daqui da terra e pensar vários tronos. Foi a visão que Daniel teve, ele viu vários tronos. Ele viu o ancião de dias, nós vamos ver já, né? Deus Pai, o Senhor no trono, né? E ele viu os seus cabelos eram brancos como a lã, né? E o seu trono era chamas de fogo. É interessante que Ezequiel também teve a mesma visão. A maneira, vamos passar o próximo slide, que você vai ver mais ou menos, né? O homem tenta, pode passar, o homem tenta mostrar mais ou menos, né? Uma figura simplesmente para você imaginar, né? Vários tronos, né? Imagina, Daniel teve essa visão, ele não entendeu, mas Deus mostrou para ele, e a gente vai ver que depois um anjo vem trazer a interpretação. Ele ficou turbado, era muita informação, né? Então estava lá os tronos, vários tronos, e aquele fogo, conforme Ezequiel teve essa visão também. Depois você pode ver lá o primeiro capítulo de Ezequiel, você vê que o Espírito Santo é o mesmo, é o Espírito que revela, né? Então não existe discordância, né? Vamos passar. O Tribunal de Deus, julgamento de nações. Comentário Antônio Gilberto do seu livro Daniel e Apocalipse, páginas 50, ler 7:10. Vamos ler então 7:10, depois a gente vai ler o comentário. Você pode ler na sua Bíblia? Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aleluia! Você pode imaginar isso, irmãos? Olha, você tem que pensar que no céu é um ativismo. Sai da terra, pensa no céu. Milhares, miríades e miríades de anjos adorando o Cordeiro. Às vezes a gente fica, vamos adorar o Senhor. É porque você não está vendo. Mas se você estivesse vendo o trono do Senhor, você estaria adorando em espírito, em verdade. Os anjos adoram o Cordeiro, né? Você pode, uma simples figura que alguém fez, você pode imaginar o que é o céu, irmãos. Sai da terra, vamos adorar o Senhor, vamos pensar nas coisas do alto, né? Nas coisas eternas, né? Então, Daniel teve essa visão, os anjos adorando ao Senhor. E aqui, de acordo com o texto, diz que, nós vamos ler já, que Daniel ele viu, né, os anjos, e também fala sobre o juízo. Então, eu coloquei aqui um comentário, o professor Antônio Gilberto, um pastor, ele é teólogo, ele é escatologista, estuda as profecias, muito conhecido no meio evangélico. Ele faz um comentário no livro dele, por isso eu coloquei aqui a referência, que se trata do julgamento de nações. Porque se nós formos estudar os fatos após o arrebatamento da igreja, o reinado do anticristo, nós vamos ver no desenrolar quando, após os 7 anos da grande tribulação, então o anticristo então vai juntar, né, todos os inimigos de Israel, lá no Vale de Megido, na Batalha do Armagedon, quando Jesus ele vem, então, lá no Monte das Oliveiras, ele vai pisar no mesmo lugar que ele subiu, ele volta para socorrer Israel, e depois disso ele mata o falso profeta, o anticristo, eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e haverá o julgamento de nações. Aqui esse juízo, quando nós vamos ler a referência, não é o juízo do grande trono branco. O juízo do grande trono branco é lá na frente, né? Porque depois do julgamento de nações,
Daniel fala sobre o milênio, ele fala do tempo que Jesus receberá, né, o domínio, o reino, o louvor e a glória, né? Então aqui é o julgamento de nações. Vamos ler então a referência? Ou você já leu? Já li. Então tá, então vamos passar os slides. Ler 7:11. Vamos ler. Então o Daniel está tendo essa visão. Lembra que ele viu aquele animal estranho, né? E ele viu um chifre pequeno, né? Dá para você ver ali um chifre pequeno com cara de homem que falava palavras insolentes. Na outra versão fala assim, eu até coloquei uma palavras insolentes, palavras grandiosas, né? Então aquele chifre ali, ele vai fazer um comentário a respeito desse chifre. Vamos ler? Esse chifre pequeno representa, simboliza o personagem do anticristo. Vamos ler? Então eu estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Agora tem que ler de Apocalipse. Sim. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, às vezes você pensa, mas onde é que está escrito isso, né? Que o falso profeta e o anticristo serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Está aí, capítulo 19, você pode marcar na sua Bíblia. Então, falando justamente naquele momento da batalha do Armagedon, quando Jesus desce lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, e tem um confronto, né, na batalha do Armagedon. Então, esse chifre pequeno, né, simboliza o anticristo. Amém? E a primeira besta que nós já estudamos nas aulas anteriores, já sabemos da primeira besta do capítulo 13 de Apocalipse, é o anticristo. E a segunda besta é o falso profeta. Vamos lá? Aqui temos uma previsão dos juízos do Apocalipse, culminando no juízo das nações na vinda do Filho do Homem. Isso, por isso que eu falei, né? Conforme o pastor Antônio Gilberto fala sobre o juízo, não é o juízo do grande trono branco, porque lá no juízo do grande trono branco haverá a ressurreição dos ímpios, né? Os seus corpos irão ressuscitar do pó da terra. Isso é só para quem crê na palavra de Deus, não é verdade? Irão ressuscitar do pó da terra, não é para saber se é salvo, né? Simplesmente para ouvir palavra de condenação, né? Então, aqui fala do juízo. Esse juízo é o julgamento das nações. Nós já temos falado em aulas anteriores que haverá um julgamento de nações, que é um evento futuro, que nós iremos estudar com detalhes, mas que cada líder de cada nação que odeia Israel, que odeia Deus, né, eles serão julgados, um de cada vez. Você imagina? Você pode pensar nas nações hoje que você conhece, que odeia Deus, né, que odeia Israel, né? Então é isso que vai acontecer, né? E justamente ali Jesus vem, né, no cavalo branco, aquela música que o pastor Eugênio gosta tanto de cantar, né? E vi o céu aberto, eis o cavalo branco, quem estava sobre ele era fiel e verdadeiro. Aqui, como Jesus voltava na batalha do Armagedon, ele não volta mais como um jumentinho, humilde, não. Ele volta poderoso, vitorioso, vai pisar os poderosos, né? E ali ele vai entrar em combate, vai exterminar todas aquelas nações que estiverem no Vale do Egito, naquela grande batalha, que é um outro evento mais lá para frente que a gente vai estudar com detalhes. Mas o importante é você saber que aquele chifre menor simboliza o anticristo, que ele será derrotado pelo Senhor Jesus com o sopro da sua boca. Ele matará o falso profeta, o anticristo, e eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que você já aprendeu, que está escrito lá em Apocalipse 19. É isso? Marca lá na sua Bíblia. Vamos passar? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quem é o ancião de dias? Pode passar. O versículo 13
mostra que Jesus e o Pai Eterno são duas pessoas distintas. Logo a seguir, vemos Jesus recebendo o reino. Só uma pausa. Então, quem é o ancião de dias? Deus Pai, né? Deus Pai. Vamos ler então a referência? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! Você prestou atenção no que nós lemos, irmãos? Olha lá, então, Daniel, ele teve aquela visão, né? E ele viu, então, o Filho do Homem recebendo o poder, o domínio, né? O que nós aprendemos nisso tudo? Que a história deste mundo, né? Quem controla a história é o Senhor, né? Não pense que o que está acontecendo no planeta, Deus não está tendo controle sobre a situação, absolutamente. Né? O que nós aprendemos no livro de Daniel sobre a soberania do nosso Deus. Ele é soberano, está tudo no controle do Senhor. No momento de Deus, Ele vai intervir na história. Nós temos esquecido de colocar aquele slide onde a estátua está sendo quebrada, né? E o Senhor intervém na história. Ele tem a última palavra. Nada está oculto, Deus não está sendo pego de surpresa. Não! Ele domina sobre o reino dos homens. Quando Deus disser chega, Ele vai entrar em juízo com esse planeta. Né? A palavra do Senhor diz que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. O Senhor está atento. Né? Conforme a gente já tem falado muitas vezes, Deus também tem uma medida estabelecida. Quando chegar aquela medida, Ele vai dizer, basta, meu filho, desce e vai buscar a tua igreja. E o Senhor vai entrar realmente em contenda com esse planeta. Ele vai enviar o seu juízo sobre esse planeta. Nada está fora do controle do Senhor. É o que nós temos aprendido, a soberania do nosso Deus. Então, as coisas estão aos nossos olhos, né? As coisas estão difíceis? Sim. Sim, o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. E a igreja precisa estar vigilante, porque a qualquer momento ela será tirada. E o Senhor vai entrar em juízo com esse planeta. Então é momento de você prestar atenção. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida com o Senhor? O seu relacionamento com o Senhor? Você tem se separado realmente? A palavra do Senhor diz lá na primeira carta de João, nós temos sempre falado da cartinha antes do Apocalipse, que ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, né? E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, o Senhor Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, né? E o texto continua dizendo, aquele que tem essa esperança, se purifica. E se purifica todo aquele que tem essa esperança. Então, se você é um servo do Senhor e tem essa esperança de quê? Esperança que Ele vai voltar a qualquer momento. Se você tem essa esperança, você se purifica, você anda no caminho estreito, você faz as melhores escolhas da sua vida. E se você tem essa esperança, você vai e se purifica. E quanto mais você se purifica, o Espírito Santo queima o seu coração. Nossa esperança é a sua vinda. Você pensa nisso? Você pensa que hoje? Será que é hoje que Ele volta? Será que é essa semana? A qualquer momento Deus vai intervir na história. Não falta mais nada para acontecer, para Jesus tirar a sua igreja. Você sabe como é que anda o relógio de Deus? Você sabe se já está na hora? Tem muita gente que está dizendo assim, olha, por que Deus não faz alguma coisa? Já está demais, né? Não tem, já passou a minha paciência, se fosse eu, já tinha feito alguma coisa, né? Se nós que somos assim humanos, já achamos que está demais, então já o Senhor vai intervir. Não pense que está demorando. Olha, muita gente que vai ficar para trás, porque acha, Jesus ainda vai demorar um tempo, né? Dizem que Ele está voltando, mas há tanto tempo que disse que está voltando. Até lá Pedro já escreveu lá, na sua cartinha lá, segunda carta de Pedro, capítulo 3, né? Muitas pessoas já diziam naquela época, está demorando demais. Mas o Pedro disse o quê? O Senhor não retarda a sua vinda, mas Ele é longânimo e não quer que ninguém se perca, né? Mas nós estamos vendo os acontecimentos, nós estamos vendo as profecias bíblicas ao
de tantas revelações, o espírito de Daniel ficou alarmado. Pode ler. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma com uma aparência de homem. Então imagina, ele viu aqueles animais, né? Ele viu um leão, um urso, ele viu um leopardo, viu aquele animal que não existe na fauna. Ele ficou perturbado, né? Ele ficou assim, né? É o capítulo 15. Eu li errado. É 7:15. Deixa eu ler. Tá, desculpa. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Viu só? Ele ficou perturbado, né? E o Daniel era um homem normal, como eu, como você. Era tanta revelação que ele ficou assim, né? Alarmado. Vamos passar? Cheguei-me até um dos que estavam perto, isto é, um anjo. Vamos ler então? Então Daniel, a partir daqui... Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então, veja bem, diante dessa situação, ele estava tão alarmado, tão perplexo, com tanta coisa, e ele chegou perto de um anjo. E agora, né, Daniel já tinha dado a interpretação nos capítulos anteriores, mas agora Daniel recebe a interpretação. Um anjo passa a relatar da interpretação daquele sonho que ele teve, né, daqueles 4 animais. Então vamos passar? Daniel queria saber a verdade acerca de tudo aquilo. Só uma pausa. Ele queria saber a verdade, né? E eu tenho visto, provavelmente você também tem visto isso, quantas pessoas querem simplesmente uma religião. Ah, preciso ter uma religião, né? Mas não querem saber a verdade do Evangelho que liberta, a verdade que Jesus está voltando, a verdade que Deus tem o domínio sobre o reino dos homens, conforme eu já falei, né? Que a qualquer momento o Senhor vai dar continuidade ao seu plano profético, né? Então, quem sabe você está me ouvindo e você ainda não teve uma experiência com Jesus, você às vezes vai em um lugar, vai em outro lugar, já bateu em tantas portas, de repente parou aí assistindo esse vídeo. Eu quero te dizer que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, né? Então que você procure realmente conhecer a verdade que é Jesus, a verdade que liberta, a verdade que salva, né? O sangue de Jesus nos purifica, apaga todo o nosso passado e nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Então você tem a oportunidade, Jesus não voltou ainda, então você tem a oportunidade de conhecer, né, o Senhor Jesus, que pode enxugar dos seus olhos toda lágrima, apagar o seu passado e te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Então Daniel queria saber a verdade. Afinal de contas, eu preciso saber. Eu não estou entendendo o significado desses animais, desse leão, desse urso, né, desse leopardo. E esse animal tão estranho, tão assustador, que não existe nem na fala, não sei nem como chamar esse animal de tão diferente que ele é dos outros animais. Vamos saber? Você está curioso para saber? Vamos lá? Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. É isso aí. Pode passar, vamos ver. Quem são os santos do Altíssimo? De acordo com o teólogo Antônio... Não vamos ler a referência inteira para a gente entender? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. De acordo com o teólogo Antônio Gilberto, os santos do Altíssimo são os judeus fiéis da tribulação, são os escolhidos. Isso, porque no período da grande tribulação, no período de 7 anos, muitos judeus crerão no Evangelho, né? E eles então irão se converter. Então, quando se refere ali os santos do Altíssimo, né, está se referindo aos judeus. E tem duas referências bíblicas que você vai ver que usa a mesma expressão. Vamos ler o versículo 21 do mesmo capítulo. E o versículo 25 também, que fala: os santos do Altíssimo serão os judeus. Vamos. Vem primeiro 21, 25, depois o 31. Isso. Mateus 24. Mateus 24. Eu não vou deixar
Israel. Ah, sim, Mateus 24 que fala isso. Ali faz referência justamente, está se referindo aos judeus. Vou ler primeiro 21 a 25. Não, pode ler lá Mateus 24 primeiro. Nós vamos Mas ler é isso 24, pois é, 24. Isso. 24. Você quer que leia primeiro 24, 31? Depois Sim, Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Então, esses escolhidos são os judeus, né? Agora, vamos ler essa versículo 21 e 25. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Você está lendo? Não, é 21 do capítulo 7. Não é o 24? Não. 24 foi uma referência que você já leu. Agora aqui, os santos, É o Daniel. do capítulo 7 de Daniel. 7, 21 e 7, 25. Nesses dois versículos falam os santos do Altíssimo. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, você leu o versículo também? Isso, então vamos passar. É só para mostrar que os santos do Altíssimo se referem aos judeus, tá? Vamos lá. No livro de Apocalipse, até o capítulo 6, as profecias giram em torno dos gentios. A partir do capítulo 7, giram em torno principalmente dos judeus. Então, de repente você está ouvindo, não sabe o que é gentios, né? Então, são todos os povos que não são judeus, são chamados de gentios. Vamos. Daniel queria entender tudo. Então, antes de nós lermos, né, vamos só dar uma repassada naquele animal diferente de todos. Aí Daniel vai comentar sobre os 10 chifres, né, que ele viu naquele animal. Ele vai comentar sobre aquele chifre pequeno, que falava como um homem. Tá vendo aquele chifre? Dá para ver ali no terceiro? Um chifre pequeno que tem a aparência de homem e falando. E aqui embaixo, melhor dizendo, né? Aqui dá para ver melhor. Então, essa referência vai estar relacionada a essas figuras que eu coloquei. Então, você vai lendo e vai prestar atenção nas figuras. Vamos lá? Vamos. Então, Não, pode deixar. Pode ler. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Só uma pausa, Inês, por favor, para a gente não esquecer. Então, esse quarto animal simboliza que império mesmo? É o quarto. O romano. É o romano, né? Mas ele também viu que esse animal tinha quantos chifres? 10 chifres, né? E o anticristo ele vai dominar uma confederação de nações, não é isso? E aquela besta que nós vimos no Apocalipse 13, quantos chifres tem? 10 chifres. Tem 7 cabeças. As cabeças, vamos relembrar, é assim mesmo. A gente tem que ir repassando os conteúdos para não esquecer. As 7 cabeças representam os 7 impérios, né? Lembra qual foi o primeiro império que nós aprendemos do Egito? Qual foi? Egípcio. Segundo, Assíria. Terceiro, primeiro é Babilônia, né? O quarto, o quinto, grego. Sexto, Romano. Sim, romano. E o que há de vir, que é o anticristo, certo? Então a gente tem que repassar, e quem tem acesso à internet vai lá nas aulas e dá uma estudada, não é isso? Então tá lá aquele animal espantoso, né? Que ele viu o animal, ele percebeu que tinha 10 chifres, e dentro dos chifres tinha um chifre menor que derrubou 3 chifres, ou seja, três nações, e ele percebeu que aquele chifre
que tinha uma boca de homem e falava com certa insolência, né? Esse chifre representa o personagem do anticristo. Vamos passar. Tem que faltar ler o resto do versículo. Ah, então você não leu não? Falta, você mandou parar. Ah, sim. Então pode ler, por favor. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, o chifre nós já aprendemos, né? Que simboliza poder, né? E também reinos, não é isso? Então, ele vai liderar uma confederação de quantas nações? 10. Hã? 10. 10 nações, né? E vamos passar, depois eu falo outra coisa que eu lembrei. Pode passar. O chifre fazia guerra contra os santos. Este chifre simboliza o anticristo. Pode ir. 21, 23. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e a fará em pedaços. Então é muita informação. Você vê só no versículo 21 até o 23, olha quanta coisa, né? Então ele fala ali daquele chifre, né? Que falava palavras insolentes, né? E que ele vai fazer guerra contra os santos do Altíssimo, né? É quando ele vai realmente perseguir os judeus que foram enganados, que receberam o anticristo como se fosse o Messias, não é isso? Então ele fará uma aliança de paz lá em Daniel 9, 27, e os judeus então vão acreditar que ele realmente era o Messias que eles estão esperando ainda, né? Então ele vai maltratar os judeus, enfim. E aqui nesse versículo 23 já fala, né? Nesses versículos que você leu, ele viu o ancião de dia, Deus Pai, então, e vai estabelecer o reino, não é isso? O reino do Senhor Jesus. Vamos passar. Ô, irmão, sim. Isso aí é o Império Romano? Nós vamos falar. O quarto animal simboliza o Império Romano, mas é isso que eu ia falar mais para frente, mas posso falar agora. Mas o futuro reinado do anticristo, ele vai surgir, conforme a gente já explicou nas aulas anteriores, na parte geograficamente falando, dos países que hoje não são os mesmos nomes. Quando o Império Romano dominou, né, naquela época, né, a Europa, parte da Ásia, parte da África, onde o Império Romano dominou naquela época, então os países mudaram de nomes. Então o anticristo vai surgir lá naquela área onde o Império Romano dominava naquela época, entende? Ele vai surgir de lá. Então eu posso afirmar que ele não vai surgir no Brasil, né? Até porque o Brasil nem era conhecido naquela época. Então ele vai surgir naquela região. Então por isso que dizem que é como se fosse um Império Romano restaurado. Não é que o Império do Anticristo será como o Império Romano, não. Essa forma de governo que vai surgir nunca existiu, mas ele vai surgir daquele lado de lá. Deu para entender? Por isso que lá em Apocalipse, que nós já estudamos, no capítulo 13, que fala da primeira besta, que é o anticristo, e diz que foi visto que ele levou um golpe de morte, né, mas que ele voltou a viver. Então, simbolizando o Império Romano restaurado. Não na sua forma antiga, não vai ser como era o Império Romano, mas ele vai surgir daquela parte onde o Império Romano dominava. Ninguém sabe, se disser que ele vai surgir em determinado local, isso é especulação, porque a Bíblia não diz onde, né? De onde ele vai surgir. A Bíblia diz que exige que ele vai liderar uma confederação de 10 nações. Aí eu pergunto, hoje na Europa a gente já tem alguma coisa parecida? Sim. Nós temos o quê? A União Europeia. Tem 10 nações? Não, não tem. Tem 27. Né? Mas na época que ele surgir, né, ele vai surgir discretamente. Ele vai fazer uma aliança de paz, né, com Israel por 7 anos. E ele vai surgir e o povo vai se maravilhar, né? Está escrito lá em Apocalipse 13, vão se maravilhar seguindo a besta, vão adorar, né? Por quê? Porque ele vai ser um cara, né? Extremamente inteligente,
homem vai se manifestar. E por que nós podemos afirmar que ele vai se manifestar? O que nós lemos e estudamos 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2? Que tem uma coisa que detém esse homem. Há uma coisa que detém o anticristo, o falso profeta, que também já está por aí. Né? A Babilônia que prostituiu, né, as nações está por aí. Você vê lá na mídia. Se você tiver entendimento espiritual, você vai ver que já está por aí. E só vai se manifestar quando a igreja for tirada. Aleluia. Deus tem a história da humanidade no controle. Né? Quando chegar a hora, ninguém segura. Quando chegar o momento de Deus, o kairos de Deus, Deus vai agir. Então eu e você precisamos estar o quê? Preparados para a volta do Senhor Jesus. Amém. Para o encontro com o Senhor dos ares. Vamos passar? Irmão. Sim, só um minutinho, pode falar. Esse Império Romano de Roma dominou durante 500 anos. Eu não entendi, fala de novo. Roma dominou durante Sim. 500 anos. Financeiramente, politicamente e territorialmente. Caiu. Hoje Roma não domina. Sim. Mas o sistema romano religioso domina os nações. Sistema romano? Quem domina esse sistema agora é Satanás, o mundo jaz maligno. Religiosamente, a maior dos nossos religiosos é o romano. Então vamos passar. Cuja sede é em Roma, né? A sede é enorme. Vamos passar. O anjo dá a interpretação. Vamos ver 7, 16, 17. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse, me fez saber a interpretação das coisas. Então, quem é que vai dar a interpretação para Daniel? O anjo. Como é o nome do anjo? Que a gente viu lá na figura anterior. A gente vai falar, o anjo Gabriel, né? A gente vai depois ler as referências. Vamos, pode passar. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então são 4. Quais são mesmo? Leão, urso, leopardo e aquele animal espantoso, não tem nem nome, né? De tão absurdo, né? Tão horroroso que ele é. Né? Então vamos lá, pode passar. Até esta altura do livro, Daniel foi o agente de Deus para interpretar os sonhos e visões. Nos próximos capítulos, a interpretação é dada pelo anjo Gabriel. Pode ler. Daniel 7,16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Porque Daniel... Agora vamos ler aqui o 8, 15, 17. só para você ver que o anjo Gabriel agora vai passar a dar as interpretações para Daniel. Quem interpretou os sonhos de Nabucodonosor, capítulo 2, depois Nabucodonosor teve outro sonho, uma árvore grande, ele também deu a interpretação, mas agora, daqui para frente, quem dá a interpretação é o anjo Gabriel. Vamos lá. 15 a 17. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante com aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Agora pode ler 9, do 20 ao 23. Está vendo? Falou com o Gabriel, que o anjo Gabriel está trazendo a revelação. A profecia das 70 semanas. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ok, Na falta da nossa boca. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para o declarar, porque és muito amado,
Considera, pois, a coisa e entende a visão. Agora é o 10, 14. Vocês estão percebendo que é o anjo Gabriel que está trazendo a interpretação? É o 10, 14. Vamos lá. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas da minha mão. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém. Vamos passar? Ok, então eu coloquei lá novamente, né, os animais. Pode ler, vamos voltar para o 7. Vamos ler o versículo 19 e o 20. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daquele chifre, que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Pode passar. 21 e 22, continuando. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, se eu coloco só essa figura aqui, só ela, você lembra o que significa? Hã? O anticristo. O anticristo, esse chifre aqui, que tem a cara de homem, que fala com palavras insolentes. É o anticristo. O anticristo. E ele vai liderar uma confederação de quantas nações? 10. 10. Mas antes disso, nós cremos que nós seremos tirados, amém? Amém. Então você está vendo aí como ele está próximo. O Senhor vai cumprir a palavra dele, como diz lá em Romanos 9:28, se não me engano, que ele cumprirá, o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Amém. Vamos lá, vamos passar? Os santos do Altíssimo. Aqui se refere aos judeus fiéis durante a tribulação. Vamos passar. A revelação continua, lê 7 a 24. Pode ler. Então, é longo o capítulo, porque Daniel tem um sonho e ele fala, e depois o anjo vai trazer uma revelação e vai repetindo tudo de novo, né? Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E, depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Vamos passar. Dá para explicar daqui a pouco. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis, reinos, que se levantarão daquele mesmo reino, Império Romano. Então, esses 10 chifres, né, é a confederação de nações que ele vai liderar, que se levantarão daquele reino, né? Então, lá daquela parte geográfica onde o Império Romano dominou naquela época. Isso aí já está entendido. Vamos passar. Ah, não, pode ler o 7:24. Lê de novo, né? De novo? Eu acabei de ler, mas é bom ler de novo. Ah, não, é a parte B, a continuação. Não, eu li todo o 24, eu li todo o versículo 24. Então pode passar. Este futuro reino é o equivalente à primeira besta de Apocalipse 13. Então, eu já falei sobre isso, só colocando, só para fixar. Então, esse animal espantoso, que tinha 10 chifres, equivale à primeira besta de Apocalipse 13, que nós já estudamos, né? Então, você pode ver lá no vídeo anterior. Pode passar. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Pode ler. 7:24. Você está vendo que as figuras estão se repetindo? Porque o anjo está dando a interpretação, não
mas ele volta lá e vai explicando tudo. Eu vou ler a segunda parte do 24. Isso. Tá? E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Pode passar. Um estudo comparativo das diversas profecias bíblicas relativas ao anticristo reforça esta realidade. Daniel 7 apresenta o chifre pequeno, símbolo do anticristo, que perseguiria durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são 3 anos e meio. Apocalipse declara que esse período é igual a 42 meses, ou 1260 dias proféticos. Daniel fala do mesmo poder perseguidor que Apocalipse 13 e nos ajuda a compreender em que consiste a marca da besta. Então, novamente o chifre, né? Nós comentamos no ano anterior que no capítulo 7 de Daniel é a primeira menção, primeira vez que se fala do personagem do anticristo, né? É a primeira vez na Bíblia, é no capítulo 7. Vamos passar? Fique esperto. Pode passar. 10 chifres. Percebe? O animal do capítulo 7 tem 10 chifres e a besta do capítulo 13 de Apocalipse também tem 10 chifres. Vamos passar? O reino de 10 chifres. Até hoje não ocorreu esta forma de governo. Nunca ocorreu, né? Hoje não tem nenhuma nação dominando todo o planeta. Não tem. Porque o Império terminou desculpa. A forma de império terminou lá no Império Romano e depois disso Hitler tentou, mas não conseguiu. Stalin tentou, não conseguiu, né? Hoje as nações são independentes, existem confederações, mas não está dominando todo o planeta. Mas haverá um dia, né? Está muito próximo que o anticristo então ele vai liderar o mundo todo. Vamos. Simples assim. O texto em 7:24 afirma que esses países, esses 10 chifres, Daniel 7, Apocalipse 13, se formarão daquele mesmo reino. Então, se o Império Romano dominava sobre a Europa, parte da Ásia, parte da África, então de lá que vai surgir e ele vai dominar o mundo todo, né? Vamos lá. Ele vai se levantar daqueles lugares, mas ele vai dominar o mundo todinho. Ele vai plantar o reinado dele, uma moeda única, um governo único, uma religião única, né? Então o cristão que está aí em cima do muro, está na hora de acertar a vida, né? Acerta a vida, porque quem ficar aí vai encarar o reinado de Cristo. Vai ser fácil não. Vamos lá. Vejam o que o anticristo fará. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. É verdade. Pode ler, depois eu comento. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então, após o arrebatamento da igreja, você não pensa que a vida vai continuar do jeito que está, não. Ele vai mudar a lei, vai plantar o governo dele, né? Depois, aquelas aulas que nós já falamos sobre a marca da besta, que é Apocalipse 13, que já está lá no YouTube, você pode ver, né? Então, quem ficar por aí vai sofrer não só os juízos de Deus que serão derramados sobre o planeta, mas o sofrimento que vai ser uma perseguição, né, do anticristo. Vamos. E a religião dele também. Ele vai plantar uma religião onde ele vai querer ser adorado como Deus, né? Nós já falamos sobre isso, quando ele entrar no templo e exigir adoração a ele, aí que os judeus vão cair na real, né? Os olhos vão se abrir e vão perceber que eles foram enganados, não é isso? Aí está na hora dos judeus fugirem para os montes, né? Vamos passar. Isso tudo está nas aulas anteriores, vamos lá. E os santos, os judeus, lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Pode passar. O que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? É uma forma hebraica de dizer 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses. Pode passar. A destruição do anticristo e o reinado do Messias. Pode ler 7:26? Nós já até comentamos. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. Agora vamos
Aqui é repetido, né? Essa referência é repetida. Onde não precisa, onde o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E aqui é o estabelecimento do reinado do Messias, onde ele vai reinar por 1000 anos. Tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente, e até pastores ensinando na internet, que esse reinado é uma coisa simbólica, né? Mas a palavra de Deus diz que as nações subirão a Jerusalém para adorar ao Rei dos Reis, não é isso? E a relação que não subir para adorar o Senhor, não virá chuva sobre essa nação, né? E aí nós estudaremos quando chegar na época do milênio, com muitos detalhes, que é um período maravilhoso, reinado de paz, enfim, de justiça. Pode passar, vamos correr um pouquinho. Texto áureo. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aleluia! Glória a Deus! É nosso Deus, né? Ele reina, né? Nós não estamos aqui abandonados, não. Ele enviou o Espírito Santo. Se você não é batizado ainda com o Espírito Santo, você precisa pedir, que é o Espírito Santo que queima, né? E o nosso Espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E quando você tem o Espírito Santo, você ouve a palavra do Senhor e seu coração queima. Você é vivificado. Você vai embora daqui sabendo que o Senhor tem controle da história da humanidade, né? O nosso Deus não está alheio, não, né? Ele tem a hora certa de intervir, né? Já nós seremos tirados e o Senhor vai cumprir a sua palavra sobre a terra, né? Vamos passar? Não, tem que ler. Então vamos ler. Pode ler. Não. Isso aqui é o próprio 7:27. Pode passar. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Amém. Veja bem como é que Daniel termina, né? Acho assim, uma maneira muito simples, muito normal da gente falar. Aqui terminou o assunto, né? Ou seja, acabou a revelação. Foi isso aqui que eu sonhei, o anjo já deu a interpretação, né? Aqui acaba o assunto, né? Quanto a mim, como é que ele estava? Nossa, ele estava limitado. É muita informação. Você imagina, passou os 4 impérios, julgamento das nações, ele viu o trono do Senhor, ele viu o ancião de dias, ele viu Jesus recebendo o reino, né? Ele viu o milênio. Olha quanta coisa no capítulo só, irmãos. Então é assunto da gente ler de novo e quem puder assistir novamente, né? Porque não é simplesmente um conhecimento. Aprendi mais um capítulo. Não. É saber que o Senhor, Ele vai cumprir a palavra dEle. Ele fez promessas para Israel. Tudo isso está no plano profético de Deus. E as profecias estão se acelerando para o seu cumprimento. Algumas já se cumpriram, outras se cumprirão. E eu e você precisamos estar vigilantes. Jesus falou sobre isso. Lucas 21 diz que eu e você precisamos estar vigilantes, né? Porque nós não sabemos a hora que o Senhor vem, né? Não fique extremamente ocupado a ponto de não poder pensar nas coisas eternas, nas coisas que são do alto. Você precisa ser mais esperto que o diabo. Nós temos falado sobre isso sempre. Todos os cursos, não passa um culto que a gente não fale que você precisa ler a palavra, encher sua mente da palavra, senão você fica no natural, você fica pensando como seu amigo lá do trabalho, como seu amigo da faculdade. Você tem a mente de Cristo. Se você nasceu de novo, você precisa comer a palavra do Senhor, para você pensar do ponto de vista de Deus, para que o seu espírito possa estar, sabe, vigilante, prestando atenção, na expectativa. É diferente quando a gente está na expectativa. A gente toma conta da nossa salvação, a gente presta atenção. Você não pode dormir sem ter parado para dedicar um tempo para o Senhor, para o seu Salvador. Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da nossa nação. Senhor, tem misericórdia do teu povo que está dormindo, que não percebe que os dias são maus e que Satanás está tragando as vidas. Você não percebe, porque você não está lendo a palavra. Você precisa encher o seu coração com essa poderosa palavra. Daniel teve essa revelação e ele ficou turbado. Mas você tem o Espírito Santo de Deus para você, e você não tem, precisa pedir, porque Ele dá a todo aquele que pede.
Se você pedir, você vai receber. Pode passar que nós já acabamos aqui, só para passar isso. Sim. Então, no capítulo 7, nós aprendemos muitas informações daquilo que Deus vai fazer, né? Então, hoje nós temos acesso ao trono da graça, como diz lá em Hebreus 4, que eu e você podemos nos colocar diante do trono da graça. Leia lá o capítulo 4 de Hebreus. Você pode. Não, você não merece. Para com isso. Ah, eu não mereço essa graça. Não merece mesmo. É por causa do sangue de Jesus. É pela graça. É pela misericórdia do Senhor. E o texto diz que nós temos a Jesus, grande sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Por isso você pode. Você que está me ouvindo pela internet, você pode. Você não merece, mas porque Ele já derramou o seu sangue. E é pela graça, pela misericórdia, que o texto continua dizendo que nós alcançaremos graça e misericórdia em momento bem oportuno. Que momento é esse? É o momento que você está precisando. É o momento que você está para baixo. É o momento que você está caído. É o momento que você está ferido. É o momento que a fé parece que está, sabe? Está acabando. É nesse momento que você pode se colocar diante do trono da graça, ser renovado, ser restaurado, né? E viver nessa expectativa da volta de Jesus. Então, próxima semana, provavelmente, nós estaremos estudando sobre as 70 semanas proféticas de Daniel, que é um assunto extremamente importante dentro da escatologia, as coisas do fim. Então, é um assunto extremamente importante. Que Deus te abençoe. Você que está me ouvindo pela internet, você tenha uma semana abençoada. E não se esqueça de meditar na palavra de dia e de noite. Sabe para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito no livro da lei. Aí sim você será próspero e bem sucedido. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.